Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Existe diferença entre direito e justiça? Nós estamos vendo a soltura do ex-presidente Lula. Obviamente tem muita gente que está arrasada com essa decisão do Supremo Tribunal Federal e, obviamente, tem muita gente feliz e tem muita gente que está criticamente analisando essa situação toda. Se você está chegando agora no nosso Portal do José, se inscreva porque aqui a gente aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Aliás, se tem uma coisa que os meios de comunicação não querem, é que nós tenhamos alguma consciência crítica e uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor, né? Então vamos tentar enfrentar essas questões. Se você chegou agora, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Se você gostar, dê o joia, porque a nossa comunidade aqui de inquietos está crescendo bastante, Brasil e mundo afora, né, gente? Então vamos embora. Eu comecei esse programa aqui perguntando para vocês se há uma diferença entre direito e justiça. Tem. O direito é a organização formal das normas dentro de um Estado. E a justiça é um sentimento sublime. Muitas coisas que estão no direito podem ser injustas, e nem tudo que é direito é justo, e nem tudo que é justo está amparado pelo direito. Esse é um problema do direito brasileiro? Não, é um problema do direito universal. Existe uma frase lá nos Estados Unidos, muito comum entre os advogados, que eles dizem o seguinte: se você quer encontrar a justiça, morra e vá para um outro plano, porque aqui na Terra, ou seja, lá nos Estados Unidos, o que se pratica é o direito. E no Brasil é uma coisa um tanto ou quanto parecida. Eu vou fazer uma viagem no tempo aqui com vocês, porque vocês vão entender um tema muito interessante que passa despercebido para 99,9% da população. Mas você agora vai ficar fera no assunto. Numa aula de mestrado que eu tive, um professor chamado Paulo Condorcet, ele falou uma frase assim meio acaso, que para mim foi a frase reveladora. Ele, para explicar o direito, ele dizia que o direito é a fatificação da moral de determinada classe dirigente em determinado período histórico. Mas que raio de frase complexa é essa, né? Mas quando ela é revelada, ela se transforma na coisa absolutamente compreensível para todos nós. O professor dizia que o direito é a fatificação da moral. O que é a fatificação da moral? É você pegar a sua moral, suas crenças, os seus valores, aquilo que você acredita ser justo ou não, e transformar numa norma, num fato, numa lei. Mas quem é que pode fazer isso? A fatificação da moral de determinada classe dirigente. Que classe dirigente? É quem tem um poder político, econômico, religioso, militar e por aí vai. Em determinado período histórico. Sim, porque esse grupo faz essa lei que vale naquele período, mas se mudar a realidade, mudarem as estruturas sociais, aquele direito pode cair. Isso explica, por exemplo, como era a escravidão no Brasil. A escravidão, gente, era um regime jurídico legal. Você podia comprar e vender pessoas. Era assim que funcionava. Mas era um sistema justo? Não. Mas quem é que criou aquela norma? Uma pequena elite econômica que tinha o poder religioso, moral, político, bélico, tudo, naquele período histórico. E eles faziam valer a sua vontade minoritária contra a grande maioria. E como é que é o direito hoje? Vocês acham que a nossa Constituição Federal é a fatificação da moral de quem? Do sem terra, do trabalhador, do mais pobre? Ou dos grandes grupos que conseguiram fazer aqui a eleição dos seus deputados constituintes? Se você tem dúvida e atrasar seu cartão de crédito, que vai te cobrar 400% de juros ao ano, você vai ver que no final da história o juiz vai dar ganho de causa ao cartão de crédito. Por quê? Porque a lei está favorecendo o cartão de crédito e não o consumidor, o cidadão comum. Nesse aspecto, a decisão do Supremo Tribunal Federal de ter colocado o ex-presidente Lula temporariamente livre, porque essas decisões ainda não transitaram em julgado, nem para absolver, nem para condenar, essas decisões que estão colocando tantas pessoas agora numa temporária liberdade, elas fazem parte de um direito que está aqui na nossa Constituição. Tudo isso poderia ser evitado ou poderia ser minimizado se o Poder Judiciário cumprisse a sua função constitucional, que é dizer o direito. Jurisdição quer dizer o direito.
quando você é chamado para fazer isso, quando o poder é chamado para fazer isso. Na Constituição Federal, a partir dos artigos 102, 103, 104 e seguintes, que regulam o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos outros tribunais superiores, a Constituição explica como funcionam essas instituições, esses órgãos, mas não fala dos prazos. É como se a gente tivesse regras explicando como funciona uma partida de futebol, quantos são de um lado, quantos são do outro, a função do juiz, a função do bandeirinha, a função da televisão, tudo, mas não estabelecesse um prazo, um tempo para que o jogo transcorresse. Ora, o que a gente ia ter no final é um monte de gente morrendo, esgotada, morrendo de estafa física, justamente por faltar essa regra. Quem é que pode consertar essa situação? Porque é um absurdo as ações transitarem e quando chegam até os tribunais superiores, o ministro peça para fazer vistas de um processo e nunca mais fale mais nada daquele processo. E faz muitas vezes isso para atender interesses corporativos, porque tem dúvida, ou porque está com medo, ou porque está tendo algum tipo de benefício. Vamos ser bem claros no meio dessa história. Os magistrados do Supremo Tribunal Federal, toda vez que eles vão proferir uma decisão, cada um escreve um livro, cada um escreve um tratado. Decisões que poderiam ser travadas, né, ou expedidas de uma forma muito mais veloz, porque aí você não tinha problema, gente. Elas são realizadas de uma forma muito extensa. Dá para cada decisão de cada um dos 11 ministros virar um livro, não é? E não é necessário esse tipo de coisa. Né? Poderia-se fazer um julgamento muito mais rápido, e aí o que nós teríamos? Ao invés de ficar com essa discussão absolutamente míope sobre prisão em primeira ou segunda instância, não, é o seguinte, a Constituição está dizendo que só vai para a cadeia depois de transitados todos os regramentos, todos os prazos em todas as instâncias. Então vamos tratar desse negócio de uma forma mais célere. Caiu aqui, a gente reúne, discute, pumba. E aí você cumpre as 4 fases do processo ou das decisões e se aplica pelo menos um direito, mesmo que esse direito não seja justo para aquela pessoa que está ali. De todo modo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela deu um freio muito grande, um freio de arrumação, nessa insanidade de ultradireita aqui no Brasil, que acha que é muito melhor você romper com o sistema jurídico, você quebrar essas garantias para ter uma justiça na cabeça dessas pessoas do que o contrário. Ora, se o direito posto, o direito que está colocado na Constituição, ele não é melhor, então vamos mudar esse direito. A gente não pode ficar fazendo caças às bruxas. E aí eu não estou passando atestado de inocência para ninguém. O Congresso Nacional está tentando se mobilizar rapidamente para aprovar a emenda à Constituição que cuide dessa prisão em segunda instância. Declarando que não é mais necessário percorrer os 4 graus de jurisdição. Gente, é muito melhor os magistrados trabalharem, ao invés de ficarem dando palestra Brasil afora, de ficarem se jaquitando, se ufanando, expelindo ali as suas vaidades nas sessões do Supremo Tribunal Federal. Se eles trabalharem como é necessário se trabalhar, a gente não tem esse tipo de problema. Simples assim. Até porque a Constituição Federal, no seu artigo 60, ela veda que qualquer proposta de emenda constitucional que vise retirar direitos, ela seja sequer apreciada. É o que está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação as propostas de emenda constitucional tendentes a abolir. Aí vem os incisos, inciso 4º está dizendo lá os direitos e garantias fundamentais. Então, gente, a rigor, essas propostas que a Câmara e o Senado estão querendo fazer para fazer com que as decisões segunda instância elas sejam as que valham no final da história, elas são absolutamente inconstitucionais. Está se tentando resolver um problema indo no seu lado mais complicado. O lado mais fácil é o Supremo Tribunal Federal encaminhar um projeto de emenda constitucional para cuidar das obrigações das cortes superiores em tempo célere, em tempo rápido. Se isso acontecer, a gente não vai ter problema nenhum com o julgamento de ninguém, não é?
Sobre os aspectos políticos, eu não vou entrar aqui na avaliação do Lula livre. Isso a gente vai ter que fazer um outro programa. Tem muita gente debruçada sobre essa questão. A pergunta que eu me faço é: que Lula está saindo da cadeia depois de 500 dias? Até porque ele ainda está com a espada sobre a sua cabeça. Pode haver algum tipo de decisão no meio dessa história, ou até mesmo o processo que ele foi condenado em primeira e segunda instância, percorrer a terceira e o quarto grau, e aí ele ser declarado definitivamente culpado e ele ter que ir para a cadeia. Então, ele e os outros todos, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no meio dessa história. Agora, que Lula sai depois de 500 dias recluso naquela situação que ele ficou? Lula vai continuar a acreditar de alguma maneira nos seus antigos parceiros, nos seus antigos correligionários, nos seus antigos aliados políticos, seus aliados de direita, seus aliados dos grandes grupos econômicos, os aliados que foram aliados no seu governo, os economistas, as filosofias, os donos dos meios de comunicação? Será que Lula aprendeu que desde sempre a Rede Globo de televisão é uma televisão golpista, que em 89 lhe retirou a possibilidade de virar presidente lá porque editou um debate dele contra Collor de Mello? Será que Lula vai continuar a perdoar todas as pessoas que têm feito tanto mal ao Brasil? Será que Lula vai conseguir levantar bandeiras e mobilizar populações? Será que a imagem do PT ficou ainda resguardada depois desse período todo e é possível ressuscitar a imagem do PT? Como figurarão os outros personagens políticos do Brasil? Como será a influência das redes sociais e das grandes mídias? Como será o poder de mobilização da ultradireita no Brasil, do neoliberalismo no Brasil e no mundo? Como será o poder de mobilização das grandes corporações e dos interesses transnacionais aqui no Brasil? Então, que Lula sairá dessa prisão, ou saiu dessa prisão? Será um Lula que continuará a se alinhar às propostas populares pelo campo da esquerda? Ele vai sair uma pessoa mais presa ou mais ligada aos direitos e garantias fundamentais defendidos pelas teorias socialistas? Ou simplesmente ele vai continuar a ser o mesmo Lulinha, paz e amor? Bom, isso tudo fica para a gente ver nos próximos capítulos. Gente, eu espero ter dado aqui algumas questões para os seus debates, e mande suas críticas, suas sugestões de pauta, e mande seus comentários que, como eu disse para vocês, eu leio todos. Eu posso não responder todos, mas eu leio todos, dou no mínimo um coraçãozinho ali, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!